Olá, meu nome é Leonardo Novo, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em História na Unicamp e eu vou apresentar a comunicação intitulada Miradas Pan-Americanas, a cidade americana como categoria analítica nos congressos pan-americanos de arquitetos, entre 1920 e 1940. Essa comunicação é parte da minha pesquisa de doutorado em andamento, financiada pela FAPESP e orientada pela professora Josiane Ceresoli, na Unicamp, coordenadora do CIEC, e pelo professor Fernando Atipe, na Unifesp, coordenador do CAP. Bom, então, para começar, eu trago a capa dessa revista de arquitetura, que é uma revista de Buenos Aires, de março de 1920, ano e mês que foi realizado o primeiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Nessa capa, a gente vê a republicação de uma espécie de epígrafe elaborada pelos arquitetos do Uruguai, com um chamamento, então, para os arquitetos da América para se engajarem nesse projeto profissional. Então, eles dizem: arquitetos da América, bem-vindos a essa terra de irmãos, bem-vindos a esse congresso para o qual nós, arquitetos do Uruguai, vos convocamos para selar a fraternidade da América na augusta fraternidade da arte, presidido pela Mãe Arquitetura, a mais bela das ciências, a primeira das artes. Arquitetos da América, a arquitetura lhes dá as boas-vindas. Então, eu acho que a gente pode recuperar dessa epígrafe tanto a mobilização dessa retórica pan-americanista, né, a terra dos irmãos, a fraternidade da América selada pela fraternidade da arte, mas também esse entendimento de arquitetura enquanto uma síntese, né, das artes e que ocupava um lugar de destaque nessa hierarquia, né, entre todas as artes, nos debates sobre as teorias estéticas que também eram levados a cabo nesses congressos, a partir do objetivo, então, de legitimar a prática profissional desses arquitetos por meio de definições em disputa do que era a própria arquitetura. A reflexão também é permeada por esse debate historiográfico que acho que tem um grande ponto de inflexão nessas duas publicações, que são publicações da historiografia dos Estados Unidos. A primeira é o livro do Jeffrey Code, de 2003, Exporting American Architecture, e a segunda é um pouco anterior, o livro do Cohen, de 95, Scenes of the World to Come. Eu trago essas obras para a gente pensar tanto essas novas cronologias argumentadas por eles em relação a esse fenômeno americanista, né, que a gente conhece muito a partir das políticas de boa vizinhança, do pós-segunda guerra, mas os dois vão retomar esse tema desde o final do século XIX, argumentando que no período entre a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, então essencialmente essas primeiras décadas do século XX, esse fenômeno americanista, analisado por meio das problemáticas urbanas e construtivas, ele teve um período de intensificação. Então, é justamente partindo desse período e dessa intensificação que eu pretendo contribuir um pouco para esse debate, identificando como esses profissionais reunidos nos congressos, sobretudo profissionais da América do Sul, estavam tensionando esse processo de exportação, estavam trazendo modificações, ajustes e contribuindo para um processo de circulação e de embate de ideias, né? Mais do que exportação, que é o título que o Cody opta por usar. Mas também eu trago algumas reflexões nacionais para a gente pensar e que me ajudaram muito nas elaborações desse trabalho. A grande ênfase aqui vai para o seminário de História da Cidade e do Urbanismo, então eu coloquei aqui algumas imagens dos anais da quarta edição, em 96, no Rio de Janeiro, mas também a chamada da edição desse ano, né, o 16º seminário, que estava propondo uma atualização crítica dos 30 anos de história desse campo. Então, a gente percebe que desde 96, nos trabalhos da Sarah Feldman ou também da Margarete Pereira, a gente tem essa entrada de temas americanistas, né, por meio da americanização, ou mesmo por meio do pan-americanismo propriamente dito, na conformação desse campo urbano no Brasil. Eu destaco também, sobretudo, esse último evento que eu coloquei aqui no finalzinho, o Diálogos Brasil e Uruguai, que foi um evento mais recente, julho de 2021, onde a gente pode entender um pouco mais como se articulam as pesquisas produzidas nos dois países. E eu gostaria de dar ênfase, inclusive, ao trabalho apresentado pelo professor Rodrigo de Faria, que retoma muitas das preocupações sobre essa cidade americana como fator de circulação de ideias por meio do questionamento da problematização um pouco de algumas cronologias e perspectivas elaboradas pelo Adrian Gorelick, no que ele chama de conformação dessa cultura urbana latino-americana. Então, partindo propriamente para os temas e para os debates dos congressos pan-americanos, eu escolhi esses dois momentos. Então, o primeiro congresso em 1920 e o quinto congresso em 1940, para entender como e em que termos a cidade americana estava sendo debatida. Em 20 a gente vê que o tema era enunciado como transformação incessante e embelezamento da cidade de tipo predominante na América.
e em 40 ele já era enunciado como problemas atuais do crescimento das cidades americanas. Então, o que era tipo predominante na América virou um adjetivo de fato consolidado, que é a cidade americana. E a gente percebe que sim, 20, 3 trabalhos eles eram submetidos como trabalhos oficiais. Esses trabalhos se alargaram, né, nesses 20 anos, e em 40 a gente já tem 7 trabalhos, 2 oficiais e 5 especiais. Queria chamar a atenção para a recorrência, na verdade, desse debate nos congressos pan-americanos como um debate entre Uruguai, Argentina e Chile, que foram os delegados engajados nesse tema nos 2 eventos. Então a gente percebe que, apesar da gente estar falando de uma maneira muito genérica sobre a cidade americana, as experiências trazidas eram de cidades sul-americanas, principalmente desses países que a gente identifica como Cone Sul hoje em dia. Então, como a cidade americana era debatida, né, nesses congressos. Os considerandos, né, então, os pressupostos mobilizados por esses arquitetos na formulação das conclusões votadas em 1920, nos diziam, nos indicam, na verdade, a aposta nessa ideia do plano regulador geral e nas leis que regulamentem as modalidades da aplicação desse plano no ambiente urbano, em prol tanto de corrigir os defeitos do passado, né, dessa imprevisibilidade do passado, quanto e especialmente preparar essas cidades para o futuro. Então havia de fato o diagnóstico de que essas cidades não tinham uma visão de futuro colocada nos planos desse período, e por isso mesmo as cidades da América eram caracterizadas duplamente por sua formação colonial, mas também por um período extremamente cosmopolita do pós-independência desses países. E aí aqui tem um debate interessante sobre o signo colonial, né, na transformação histórica dessas cidades, que é enquanto a maioria das delegações caracterizava as cidades da América nesse período pela ausência do plano, a delegação uruguaia ia para um outro lado, e inclusive reforçava como a colonização deixou para essas cidades uma ideia de plano muito rígida e por isso mesmo limitava a transformação e a expansão dessas cidades no início do século XX. Então havia de fato ali no trabalho submetido pela delegação uruguaia uma forte crítica ao papel da colônia na perpetuação desses problemas urbanos que eram identificados por eles. E por fim também havia aposta então nesse organismo central, que seria a Liga Pan-Americana das Cidades, que nunca foi implementada nesses termos, como não só uma maneira de garantir esse intercâmbio, mas também de difundir esse plano de propaganda, que era o entendimento que eles tinham nesse período de que, enquanto a população e as autoridades políticas não fossem letradas em urbanismo, não tivessem o que eles chamavam de mentalidade urbanística, a realização e implementação desses planos nunca ia ser integral. Então eles apostavam também nessa ideia de propagandear o urbanismo nessas décadas. Em 1940, a gente percebe algumas rupturas e permanências nesse debate. Então, o urbanismo ainda sendo caracterizado como maneira de garantir o equilíbrio econômico, social e cultural por meio do plano, mas havia uma relação muito maior entre a articulação do fator individual, da habitação, com essa coletividade que era a cidade. E além disso, havia uma correspondência muito grande entre transformações físicas na cidade e a recuperação desse ideal de harmonia, que era um ideal muito mais psíquico em algumas vezes, que era apontado como ausente ou como perdido gradualmente por essas cidades e sociedades americanas. Então eles entendiam que nesse período de cosmopolitismo, né, principalmente a partir das independências, as populações americanas foram perdendo de fato índices que eram autenticamente americanos e harmônicos, e com isso chegando em um estado de degradação não só das cidades, como da própria psicologia, né, da própria sociabilidade desses conglomerados. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui por fim é esses 2 momentos do debate, então as permanências e rupturas entre a ideia de cidade americana nesses 2 momentos, mas também apontando para uma concepção muito menos alargada do que eles pretendiam, né, com essa ideia de cidade americana continental. O que a gente observa, na verdade, é que esses debates eram muito restritos e relativos à América do Sul, então essa cidade americana ela pode ser lida como uma cidade sul-americana, mas por fim também gostaria de recuperar essa série de iniciativas entre congressos, seminários, jornadas e instituições fundadas desde 1930 até lá 1960 como maneira de contribuir para o debate que eu havia mencionado no começo. Então, se o Gorelick assume que antes de 1940 a gente não tem a formação de uma rede continental para debater esses problemas urbanos, eu tendo a concordar com algumas provocações do professor Rodrigo de Faria e questionar, de fato, o porquê que ele entende dessa maneira, né? O porquê que ele está argumentando que antes de 40 aqui não existia muita coisa, ou existiam, às vezes, iniciativas muito fragmentadas e isoladas. Eu acho que tanto os congressos pan-americanos de arquitetos aqui abordados, quanto a inserção desses congressos nessa rede maior e mais ampla de pensamento,
a gente consegue argumentar que não só existia essa rede continental, mas que esses arquitetos eles estavam duplamente engajados. Então, eles estavam engajados nesse projeto profissional de legitimação, né, do exercício deles profissional, de definição da arquitetura, mas, ao mesmo tempo, estavam também engajados em um projeto extremamente e fundamentalmente americanista de definição da América, naquela época por meio do repertório das práticas pan-americanistas, mas que a gente vai ver uma permanência desse ideal americanista no campo, até formulações bem mais recentes sobre o próprio papel da América Latina, que o próprio professor Rodrigo tem trabalhado em seus trabalhos. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui hoje. Convido a todos para participarem dos debates nos dias 6, 7 e 8 de outubro, por meio do canal do CAP no YouTube. E obrigado.